Meus queridos irmãos, neste nosso terceiro domingo do Advento, nós vamos ler um texto alusivo também a essa parte, a essa época do nosso calendário cristão. Eu peço que vocês abram dois textos. Eu vou esperar que vocês abram os dois, marquem aí com o dedinho um deles. Nós vamos ler Miqueias 5, do 2 até o comecinho do versículo 5, e depois Mateus 2, de 1 a 6. Os irmãos encontraram? Então vou ler ambos os textos. Eu vou ler o versículo 1 também de Miqueias. Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. O texto de Mateus diz assim: nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Palavra do Senhor para a nossa meditação desta manhã. Meus irmãos, nós estamos naquele tempo em que costumamos chamar de advento. É o tempo, vem de uma palavrinha latina, advenire, é aquilo que vem antes. E na noite do dia 24, nós comemoramos o nascimento do Senhor. Como já foi dito aqui esta noite, essa manhã, essa é uma data arbitrada, nós não sabemos a data exata que Jesus nasceu, mas o fato é que isso não nos impede, não nos furta o privilégio de, diante do Senhor, agradecer. Porque um dia, havendo trevas absolutas, a luz veio e se fez não apenas residente entre nós por cerca de 33 anos, como cumpriu o seu ministério, Jesus, homem e Deus, carregando as suas características de Deus e de homem, cumpriu o seu ministério e por causa disso nós estamos aqui. Esse trecho de Miqueias 5, que eu li para vocês, trata profeticamente do nascimento do Salvador. Esse pedacinho está entre dois trechos. O trecho do capítulo 4 é quando os gentios são instados a perceber que alguma coisa vai acontecer. Então, o capítulo 4 aponta para o fato de que os gentios também fariam parte de alguma coisa. E vamos nos lembrar que esse profeta está no Antigo Testamento, num tempo em que o povo de Israel, que era o povo de Deus na Antiga Aliança, tinha algumas ideias que não eram exatamente as de Deus, mas que se consolidaram pela tradição, e eles imaginavam, na maioria dos casos, que a salvação era por uma questão étnica. Ou seja, se você se tornava judeu, não necessariamente porque servia a Jeová e Yahvé, mas porque era judeu, você seria salvo. E isso aqui, essa palavra de Miqueias no capítulo 4, quebra isso e retorna ao que Deus havia dito. O povo de Israel deve servir como luz para as outras nações, e não como impedimento para que as outras nações conheçam Deus. Então o capítulo 4 fala disso. Vem esse pedacinho que eu li para vocês, do começo do versículo
do capítulo 5, e o restante do capítulo 5 já aponta para o fato de que aquele que nasceria, esse trechinho que lemos, não apenas vindicaria para si alguma coisa, e aqui ele começa a profetizar novamente a respeito do Messias, mas esse Messias teria um reino, e ele então apresenta o reino. Então a sequência dos capítulos 4 e 5 é: os gentios recebem a notícia de que vão conhecer o Messias. A profecia do Messias se declara, e depois o Messias é tido como não apenas aquele que veio fazer algo transcendente, mais prático, e dentro dessa prática existe o seu próprio reino. O trecho, então, de Mateus que nós lemos já apresenta o Senhor nascido, do versículo 18 ao 25 do capítulo 1, é quando nós lemos a respeito do nascimento. O capítulo 2 começa já com Jesus nascido e aquele episódio dos magos vindo do Oriente. É por isso que quando você montar seu presépio em casa, não ponha os magos lá, porque tá fora da história, tá? É diferente. Jesus já tinha nascido, as coisas aqui já estavam em outro momento, e os magos chegam então com o seu presente. Mateus, no versículo 18, começa dizendo assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, e dali até o versículo 25 conta o nascimento de Jesus, aquilo que foi profetizado em Miqueias e em outros lugares do Antigo Testamento. Isaías, Zacarias, são livros extremamente messiânicos, né? Lá em Miqueias 5, Belém é chamada de pequena demais, e Jesus é chamado de rei para o povo. Quando vamos lá para Mateus 2,6, Belém não é considerada mais a menor entre as principais de Judá. Tem uma pequena promoção para Belém quando nós lemos Mateus. E Jesus não é chamado apenas de um rei para o seu povo, apenas porque talvez a expectativa de rei fosse uma outra. Mas agora ele é chamado de pastor e guia lá em Mateus para o seu povo. Então o texto é o mesmo, a realidade é a mesma, e o entendimento de Mateus já está um pouco à frente do entendimento da revelação feita em Miqueias. Então, meus irmãos, nestes tempos de Natal, nós vemos que os textos de Miqueias e de Mateus nos remetem a pelo menos 3 lugares: a Belém, ao paraíso eterno e ao coração. Então nós vamos brevemente discorrer a respeito desses três lugares que são tão importantes para nós. Belém. No tempo do profeta Miqueias, Belém era uma cidadezinha, uma vila bem pequenininha. Segundo alguns autores, não passavam de 2 ou 3 centenas de pessoas. Se você mora num prédio de apartamentos hoje, talvez no seu prédio tenha mais gente do que havia na vila de Belém no tempo de Miqueias. Miqueias era tão pequeno que quando no livro de Josué, que nós estudamos juntos lá no seminário, quando no livro de Josué existe a partilha da terra, ali entre os capítulos 13 e 20, mais ou menos, tem a partilha das terras, Belém nem é mencionada. Quando a tribo de Judá recebe as suas terras, tem uma lista de vilas e cidades que são dadas a Judá, Belém não aparece. Era tão pequenininho que estava fora do mapa. Belém é a casa do pão. Beth-Helém é casa e pão. E é interessante que era um território muito fértil, onde no tempo de Miqueias se plantavam grãos. E esses grãos alimentavam não apenas Belém, como uma parte do território hebreu recebia os grãos que saíam de Belém. Nos tempos depois de Jesus Cristo, já no Novo Testamento, Belém passa a ser conhecida pelas azeitonas e pelas uvas. Então migrou a cultura, mas continuava sendo uma terra muito fértil. O livro de Ruth nos mostra Noemi voltando para Belém. Belém começa a aparecer com certa importância na Escritura. No capítulo 2, lá de Ruth, nós temos várias referências a grãos. Ainda era a história do Antigo Testamento, a grãos lá em Belém. Porque Belém era o cesto, era a fartura de Israel no que dizia respeito aos grãos. Miqueias profetiza sobre essa pequena cidade, distinguindo Belém propositalmente de outra Belém. Ele distingue Belém Efrata,
Por isso que ele fala: e tu, Belém Efrata, para distingui-la de outra Belém que ficava na tribo de Zebulon. Você pode confirmar isso lá em Juízes 12. Se Belém, da onde veio Jesus, não aparece em Josué, a outra Belém aparece. Ao que tudo indica, era bem maior. Então, no Novo Testamento, também era assim, né? Era uma cidade pequena, sem expressão. Hoje existe a cidade de Belém, está no território jordaniano, se não me falha a memória, ou palestino, não pertence ao governo de Israel. Eu acho que está no governo, sob o governo da Autoridade Nacional Palestina. Deve ter umas 30 mil pessoas hoje morando lá, continua sendo uma cidade pequena. Mas é dali, a cidade que era o pão, representava o pão e o alimento, é dali que vem o pão da vida. Ali, metaforicamente, desde tempos ancestrais, sabe-se que dali viria aquele que iria tirar a fome de todo aquele que tinha fome. Fome de justiça, fome de salvação, fome de Deus. E Mateus, no trecho que nós lemos, cita exatamente aquele pedacinho de Miqueias que nós lemos apontando para o nascimento do Messias, tão esperado pelo povo de Israel. Antes do nascimento de Jesus, Belém viu algumas coisas. Belém viu tragédias, viu tristezas. Em Juízes 19, por exemplo, tem um episódio muito feio, muito triste, difícil até de ler, aquele episódio do levita e da sua concubina, uma coisa assim, difícil de ler aquilo, mas está lá. Foi pertinho de Belém que Raquel morreu e foi sepultada, ou seja, ainda estamos na era patriarcal, e ali já havia a citação de Belém. Mas Belém também viu belezas e viu alegrias. O respigar de Ruth nos campos de Boaz estava ali do ladinho de Belém, porque Noemi e Ruth tinham ido para Belém, Boaz tinha o seu campo em Belém. Davi viu ali a sua unção e a sua coroação. Ali o Salmo 23 foi composto. Dali veio o Salvador. Então, o que eu gostaria de dizer é que muitas vezes a cidade de Belém nos lembra uma igreja local. Não a igreja do Senhor, que é perfeita e pura. Mas eu não sei na sua igreja, na minha, eu tenho alegrias e tenho tristezas. Na minha eu tenho momentos de muita beleza e tenho momentos difíceis. As nossas igrejas locais, por causa de nós mesmos, por causa da nossa pecaminosidade, muitas vezes nos fazem sentir a história como os belemitas sentiram ao longo da sua própria história. Momentos de feiura e tristeza e momentos de alegria e beleza que vão se contrapondo e vão se sucedendo ao longo da nossa jornada. Em Belém, finalmente, Jesus nasceu, trouxe a luz, né? E ele trouxe a luz, e quando nós lemos o texto de Mateus e de Lucas, nós vemos que ali, enquanto Jesus nascia, havia profunda alegria e os anjos cercavam toda a narrativa, desde a concepção até o nascimento, até o anúncio de que Jesus havia nascido, desde Zacarias, Isabel, José, Maria, até os pastores que estavam nos campos fora de Belém. Os anjos cantavam, anunciavam, os anjos confirmavam a transcendência dos grandes feitos do Senhor que agora se manifestavam claramente ali em Belém. Jesus nasceu em Belém como Deus encarnado, e ali em Belém ele se fez homem. Não nasceu ali como Deus, porque Deus é eterno e as suas origens são desde os dias da eternidade, e que nós, como diz aqui Miqueias, desde os dias da eternidade, e ele fala isso para nos dizer que aquele que nasceria não era comum, mas era Deus, desde os tempos mais remotos, desde a eternidade. E lá em João 1, versículo 1, nós podemos ver isso também. O Deus eterno nascia como homem para entregar a sua vida depois de alguns poucos anos em sacrifício vicário em nosso próprio favor. Ele veio a nós para pastorear o seu povo e para julgar entre as nações. Ele nasceu com essa finalidade. Muito bem, essa é Belém. Um apanhado breve daquilo que Belém pode significar para nós.
Mas nós também falamos aqui que esse trecho de Miqueias e o trecho de Mateus nos remetem também ao paraíso eterno. E da onde a gente pode imaginar que o paraíso esteja aqui? O Apocalipse começa com uma declaração da grandiosidade de Deus, ali nos primeiros 8 versículos do primeiro capítulo, principalmente após a apresentação, versículo 4 em diante, e a descrição da visão que é recebida por João. Agora ele, aquele Jesus que aparece a João na visão e diz: faça isso e faça aquilo, escreva, não é mais um Cristo recém-nascido de Mateus 1 e 2, não é mais o Cristo que viria de Miqueias 5, de Isaías, de Zacarias. Não é mais a descrição do verbo encarnado de João 1, mas agora é um Cristo ressurreto, que instrui João e diz: faça o que eu estou mandando você fazer. E João não resiste, primeiro porque ele não podia resistir mesmo, e segundo, porque ele entende que a autoridade sobre Cristo é tamanha, por causa inclusive daquilo que ele recebe, ademais de ser Deus, ele recebe a autoridade pela consumação da sua obra em nosso favor, em favor da igreja, dos salvos. Não era mais um bebê indefeso cercado de palha dentro de uma manjedoura, mas agora diz João que ele era semelhante ao Filho do Homem cercado de candeeiros e não mais de palha. Ele não precisava mais receber ouro de presente de ninguém, de nenhum mago vindo do Oriente, porque ele trazia uma cinta de ouro sobre o seu peito. Todo ouro pertence a ele. Ele não é mais um bebezinho que precisava receber presente, como símbolo histórico da devoção e do reconhecimento da autoridade, do poder daquele bebezinho que tinha nascido. Ele não precisa mais. A sua voz agora não era mais como o chorinho de um bebê lá na manjedoura. Jesus chorava, viu, gente? Jesus, bebezinho, chorava igual qualquer bebê. Ele não tinha mais essa vozinha frágil, se bem que bebê chora alto, né? Mas ele não tinha mais aquela vozinha do bebê chorando. João diz que agora a voz do cordeiro, que se parecia leão em algumas aparições ali ao longo da visão do Apocalipse, agora a sua voz era como o estrondo de muitas águas. E quando ele falava, da sua boca saía uma espada que cortava dos dois lados, que nós sabemos que é a palavra do Senhor. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, diz João no capítulo 1. Seguindo, essa é a luz que veio e que brilhou, essa luz que nós comemoramos no advento, é a luz que veio e que brilhou em meio às trevas, dissipando as trevas, para que os eleitos do Senhor pudessem ser regenerados no decurso da sua história pessoal. Um dia nós vimos essa luz. A luz está acesa, ela está brilhando, ela não se apaga. A alguns o Senhor abre os olhos e conseguem ver aquela luz que brilha. Lá no final, no capítulo 23, nós vemos o mesmo João falando, vejam bem, a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada, aquele que nasceu para ser luz, numa manjedoura, agora está na eternidade de glória, e a luzinha que brilhou como esperança nos idos de 2000 e poucos anos atrás, agora está no auge da sua magnificência, da sua magnitude. E o cordeiro é a lâmpada, ele é a luz que brilha. E porque também então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Por causa da luz que nasceu nas trevas, nós temos a promessa da luz eterna. Por causa da luz que, irradiando no meio das trevas, dissipou a escuridão do nosso coração, nós hoje temos no coração, na mente e no espírito a benfazeja esperança de que haverá uma eternidade em que essa luz jamais deixará de ser contemplada por cada um dos filhos do Senhor que foram lavados e remidos no sangue dele, do Cordeiro Santo de Deus. E ele que morreu por nós e que deu a sua vida, deu o seu sangue,
não tendo jactância sobre si, abre mão do seu status de Deus e vem e se faz como um de nós, anda como nós, respira como nós e morre, talvez não como nós, mas de forma drástica, e se entrega em nosso favor. Quando lemos a respeito do nascimento de Jesus, o que nós precisamos fazer não é nos lembrar de um bebezinho numa manjedoura. Isso é o momento de gratidão que nós fazemos ao Senhor. Obviamente somos gratos a Deus. Mas o que nós precisamos fazer é antever o paraíso que se revela no nascimento do Senhor. Porque tudo apontava para a regeneração, tudo apontava para a glória eterna. São aqueles anjos cantando uma canção celestial, dando glórias e exaltando ao Senhor, o Salvador, anjos na vigília da noite, como os anjos que estarão também pelos séculos dos séculos diante do trono de Deus, diante do trono do Cordeiro, exaltando ao Senhor, e nós veremos isso, e nós nos juntaremos a eles. Como aqueles anjos cantaram lá atrás, glória a Deus nas maiores alturas, isso está lá em Lucas capítulo 2. Anjos também passarão a eternidade adorando e bendizendo ao Senhor, dizendo, por exemplo, Apocalipse 5, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Imaginem isso sendo repetido século após século, sem que nos cansemos. Porque Deus estará ali, Ele é digno disso. Ou como está no capítulo 7 de Apocalipse, amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. E nós vamos, se nós não vimos os anjos dizendo glória a Deus nas maiores alturas, quando Jesus nasceu, nós veremos diante do Cordeiro glorificado, nós veremos esses cânticos para a glória do Senhor. Seria anacrônico dizer que nós gostaríamos de participar com os pastores do campo dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Mas é absolutamente sincrônico dizermos nós vamos cantar com os anjos diante do trono do Cordeiro. Dessa pequena cidade de Belém nos veio o Salvador, o Redentor da nossa alma, nosso querido Senhor. E deste pequeno mundo, um dia nós sairemos e estaremos para sempre com o Senhor. Nós ouviremos, talvez de um outro anjo, como João também ouviu, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Somos nós, seus filhos, bem-aventurados, porque fomos convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém, queridos? Finalmente, o nosso coração. E aqui, meus irmãos, eu estou numa querida igreja batista. O exemplo que eu trouxe é batista. Vocês ficarem bem felizes comigo, depois falarem para o pastor Judy Clay que eu elogiei os batistas, aí quem sabe ele me chama mais uma vez. Se eu falar alguma coisa errada, não contem para ele, tá bom? Só contem as coisas boas. Era o dia 6 de janeiro de 1850. Talvez vocês conheçam essa história melhor do que eu, mas eu a encaixei aqui nessa coisa do coração. Para fugir de uma nevasca muito forte em Londres, e Londres não costuma nevar, faz muito frio, mas não neva costumeiramente, de vez em quando só. Um adolescente de 15 anos, para fugir dessa nevasca, ele estava estava ansioso, buscando uma resposta de Deus para a sua vida. Ele entra numa igreja chamada Igreja Metodista Primitiva. Havia essa denominação naquele tempo, não sei se ainda existe, creio que não, mas fazia parte da tradição metodista. Tinha lá dentro meia dúzia de gente, não tinha coronavírus para impedir o acesso não, mas o tempo não estava tranquilo, então ele entra, tinha meia dúzia de gente. Para piorar, o pastor da igreja não tinha conseguido ir, ou, enfim, não sei qual a razão, não sei se era por causa do tempo, mas um ministro itinerante, que alguns chamam de diácono, eu não tenho certeza se era diácono ou apenas um ministro itinerante, ele se chamava John Egan. Ele precisou pregar. Alguém precisava pregar, ele precisou pregar.
E ele abre a Bíblia, lá em Isaías 45, ele lê a primeira parte do versículo 22. Olhai para mim, sede salvos, vós todos os limites da terra. Ele estava muito nervoso, não tinha maiores habilidades de oratória. Pelo que eu entendi da história, ele também não tinha lá muitas habilidades exegéticas, mas era um homem de Deus piedoso. Estava nervoso com a situação, mas ele a toda hora repetia: olhai para mim, sede salvos, vós todos os limites da terra. E tentou explicar o que isso queria dizer. Abriu a Escritura, não falou palavras muito suaves, foi duro, inclusive, na sua exortação. Pregou pesadamente contra o pecado no tempo em que ele conseguiu pregar, com as suas limitações. E instou aquela meia dúzia de gente a que tivessem o coração aberto para terem a sua vida convertida ao Senhor Jesus. E ele repetia toda hora: olhai para mim, sede salvos, vós todos os limites da terra. Depois de certo tempo, ele apelou aos ouvintes para que realmente tivessem o coração olhando para Cristo, que a sua vida olhasse para Jesus Cristo. E esse jovem era aquele que nós hoje conhecemos como Charles Haddon Spurgeon. Tinha 15 anos naquela ocasião. Mais tarde ele é chamado de o príncipe dos pregadores. Foi um dos mais importantes pregadores da história da igreja. Estou falando de 2000 anos. Foi um dos mais importantes, uma das mais importantes vozes contra o pecado e contra o liberalismo teológico do século XIX. Naquela noite, naquele dia, Spurgeon teve o seu coração convencido pelo Senhor. Ele já conhecia a palavra de Deus, mas naquele dia ele teve o seu coração convencido do seu pecado, do juízo que havia contra ele, e naquela ocasião o seu coração foi devotado ao Senhor. Ali ele foi salvo, segundo a sua própria declaração posterior. Spurgeon ministrou durante mais de 40 anos a palavra de Deus. Ele tinha gota, reumatismo, eu até anotei aqui para não esquecer. Ele tinha gota, reumatismo, insuficiência renal crônica e uma depressão muito forte e profunda. Mesmo assim, durante mais de 40 anos, substituiu no púlpito da mesma igreja um outro grande pregador batista também, John Gill, de algum tempo antes dele. Enfim, foi um grande homem de Deus. Pregou quase 4.000 sermões. Os seus sermões estão impressos em cerca de 63, 64 volumes. As pessoas que levantam a história de Spurgeon acreditam que ao longo da sua vida, cerca de 12.000 pessoas se converteram ouvindo a sua pregação e cerca de 14.000 pessoas foram batizadas durante o seu ministério. Quase 400 por ano. Imagina uma igreja no século XIX, batizando mais ou menos 370, 380 pessoas por ano. É muita gente. Algumas vezes ele foi convidado a pregar em ginásios e iam até lá 24, 25 mil pessoas para ouvi-lo. O pessoal do som não tinha som, era na garganta. 24, 25 mil pessoas ouvindo. No seu cortejo fúnebre, em 1892, havia cerca de 6.000 pessoas. E as 6.000 pessoas fizeram um coro diante do caixão de Spurgeon e repetiram 6.000 pessoas falando juntas: olhai para mim e sede vós, todos salvos, vós, todos os limites da terra. Essa história era bem conhecida, ele já tinha contado várias vezes. Entre 1891, agora para vocês também me deixarem feliz, entre 91 e 93, Spurgeon ficou muito doente no final da sua vida. Mais de 200 igrejas tinham sido plantadas durante seu profícuo ministério. Mas, curiosamente, quem ficou pregando na igreja dele foi um pastor presbiteriano. Então, dessa amizade entre batistas e presbiterianos já existia lá na igreja do Spurgeon, viu, gente? Foi o reverendo Arthur
Stephen Pearson era americano, ele foi convidado pelo Spurgeon, ficou no seu último ano de vida, pregando no lugar dele, e pastoreou o Tabernáculo Metropolitano de Londres até que a própria igreja conseguisse eleger o seu novo ministro. A lápide de Spurgeon traz apenas o seguinte: aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por que eu contei a história de Spurgeon para vocês? Porque não basta conhecer Belém e não basta saber que há uma glória eterna. Se o coração não for transformado, Belém não passa de uma história e a glória eterna não passa de uma nuvem de mitos. Para nós sabermos o valor daquela cidadezinha chamada Belém, e saber que da cidadezinha chamada Belém se apontava para a glória eterna diante do Cordeiro Santo de Deus, é preciso que o coração seja mexido. É preciso que o coração seja transformado. Aquele homem, Spurgeon, aos 15 anos, teve a sua vida transformada, porque o seu coração foi transformado. Ouvindo uma frase tirada de um texto bíblico de Isaías, pregado por um homem que mal conseguia pregar o que queria pregar. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra. Ele teve um novo nascimento. Jesus, que nasceu na manjedoura, precisa nascer no coração do homem impenitente. E é isso que faz acontecer o divisor das águas entre a vida de um morto e a vida de um vivo. Parece um paradoxo isso que eu estou falando, mas a própria Escritura diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É isso que faz a diferença entre aquele que vai para o inferno. Inferno existe, está na Bíblia. Eu sei que alguns estão tentando apagar o inferno da Bíblia, mas ele existe. O que faz a diferença entre o caminho do inferno e o caminho do céu, que também existe, a glória de Deus, é Jesus ter entrado no coração. Não basta sabermos que Jesus nasceu na história, porque outros autores, inclusive extrabíblicos, falam de Jesus. Precisa o homem saber que Jesus é necessário no seu coração. Eu falei aqui a história de Spurgeon, obviamente que eu falei de forma muito sucinta, para vocês verem que um adolescente de 15 anos, aos 16 ele já estava pregando, e aos 17 ele assumiu sua primeira igreja, que não foi ainda o Tabernáculo Metropolitano. É claro que Spurgeon era daqueles sujeitos fora da curva, né? Mas isso aqui é para nós vermos que Deus usa quem Ele quer, desde que Jesus esteja no coração. Jesus nasceu naquela cidadezinha de Belém, de lá saiu para o seu crescimento, para a sua dor, para a sua morte. De lá ele saiu para ressuscitar de entre os mortos. Mas se Jesus não nascer no coração do homem, se ele não nascer no nosso coração, nós seremos apenas espectadores da graça de Deus e não seremos alvo dessa graça eterna de Deus. Sem Jesus no coração, nós somos como algo solto nessa vida, como folhas que se levam, como papel picado em dia de ventania. Nós somos nada, não temos raiz, não sabemos de onde viemos nem para onde vamos. Somente o salvo, o Filho de Deus, tem conhecimento dessas coisas. Aplicando essa palavra ao nosso coração, que neste Natal, neste que se aproxima, você se lembre de Belém e se lembre da sua história. Conte e reconte a história do nascimento do Senhor. Nós precisamos nos lembrar das narrativas da Escritura, e algumas são muito especiais. Conte e reconte a história do nascimento virginal do Senhor e Salvador de toda a terra, daquele que tem todo o poder que lhe foi conferido, não apenas porque ele era Deus, mas na consumação da sua obra vicária, todo o poder lhe foi conferido. Nós lemos isso na Escritura. Que neste Natal você também espere e sonhe com o paraíso do Senhor.
A vida não tem graça se nós quisermos viver apenas esta vida. Vamos ser honestos, gente? A vida não tem graça. Você pode ser rico, e graças a Deus se você for rico. Não tem nada contra o rico, não. Pelo contrário, que Deus abençoe você e lhe dê um coração também liberal nesse sentido. Você pode ter uma família bonita, você pode ter um bom trabalho, você pode ter tudo. Alguma coisa sempre incomoda o seu coração. Somos seres humanos. Então não teria graça, por mais que a pessoa tenha uma vida boa materialmente, fisicamente falando, humanamente falando, sempre haverá uma lacuna. Não tem graça viver apenas esta vida. Deve ser uma coisa angustiante o sujeito ser ateu. É quando ele pensa assim, quando eu morrer eu vou ser jantar de vermes. E acabou, sumiu. Sumiu do mesmo jeito que eu apareci, do nada eu vou sumir também e vou virar nada. Deve ser uma coisa angustiante a pessoa acreditar na reencarnação. Meu Deus, eu passei por isso agora, vou morrer, vou passar tudo de novo. E daqui a 100 anos vou passar tudo de novo. E daqui a 200 anos vou passar tudo de novo. E vou passar tudo de novo. Daqui a 8.800 anos, quem sabe, depois de 25, 35 encarnações, eu vou melhorar um pouco e eu vou ascender um pouco nessa minha escalada espiritual. Deve ser angustiante. Eu não queria voltar para cá de jeito nenhum. Eu quero sair daqui para diante do meu Pai e ficar lá para o resto da eternidade com Ele, contemplando o meu Deus que fez tudo por mim. Deve ser angustiante essas fés que não conseguem olhar para o Senhor e dizer: aquele bebezinho não era ninguém mais, ninguém menos do que o Salvador. Lá em Belém, aquela cidadezinha, aquele bebezinho, aquela estrebaria, aquela palha, aquela fuga de Herodes. Ele se perdeu dos pais, ele cresceu, foi uma criança, um adolescente. Ele era o Salvador. Saiu de Belém, a cidadezinha. E hoje é o rei que reina sobre o universo. O cosmo está na palma da sua mão. E ele governa tudo e todos com o seu supremo poder. Ele é soberano, ele é Deus. E ele fez isso por mim e por você. A gente está indo para um lugar em que não há mais lágrima, não há mais dor. Mas isso não é nem o mais importante. O mais importante é nós vermos o Cordeiro, que é a própria lâmpada e que estará como luz para as nações, diuturnamente, pela eternidade afora. E finalmente, onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Porque ali estará também o nosso Deus. Se Jesus já nasceu no seu coração, o Natal tem um sabor diferente para você. Se não nasceu, o seu Natal tem apenas cara de Papai Noel. Não tem nada contra o bom velhinho, não é isso não. Mas o Natal não é isso. O Natal é a lembrança do nascimento do Senhor. Se você ainda não viu Jesus nascendo dentro do seu coração, lembre-se que ele nasceu um dia para nascer no seu coração. Ele morreu um dia para que você morresse uma vida espúria e afastada de Deus. E ele ressurgiu depois dos mortos para que você também tenha novidade de vida. Nós não estamos aqui à toa. E a minha pergunta é: onde está o seu coração? Porque, como diz Paulo, e aqui eu encerro, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus abençoe você. Se Jesus ainda não nasceu no seu coração, que ele nasça. E se ele está no seu coração, ele não vai mais sair daí. Mas cultive uma vida que agrade ao Senhor. Amém? Vamos inclinar nossa fronte. Vou dar a você alguns segundos de silêncio e em seguida eu oro com você.
Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome. Nós hoje, Senhor, nos lembramos, como temos feito nesse tempo do Advento, nós nos lembramos que Jesus nasceu. Antes de ele nascer, as trevas reinavam e havia o clamor do teu povo pela luz do Senhor. Nós já vimos a luz. E a luz hoje nos consola, nos guia e nos aclara o caminho. É a tua luz, ó Deus, que uma vez tendo entrado no nosso coração, tirou de nós as trevas. E pelo sangue do Cordeiro único, perfeito de Deus, nós fomos resgatados da nossa pecaminosidade, transformados e tivemos o nosso coração regenerado pelo Senhor. Nós tivemos aqui o exemplo de Spurgeon, um exemplo clássico. Mas, Senhor, a minha oração nesta manhã é que cada um dos teus filhos que ouve esta pregação não se apequene diante do mundo, mas creia que o Senhor, que usa gigantes da fé, também usa cada um de nós, servos comuns do Senhor. E a cada um foi incumbida uma tarefa dada pelo Senhor. Então alegra-nos, ó Deus, e faz-nos entender que o Senhor nos chama, nos capacita e nos habilita para aquilo que nós fomos designados por Ti. Mas também, ó Deus, internece o coração que eventualmente está endurecido. Chama os teus eleitos pelo nome, porque quando ouvirem a voz do pastor, haverão de segui-la e não recusarão o convite do Senhor. Não permita o Senhor que neste momento, qualquer que ouve esta palavra e esta oração, sendo teu filho chamado por ti, não permita o Senhor que mantenha a dureza da sua cerviz, mas que em nome de Cristo se renda ao Senhor e tenha o seu coração salvo por ti. Guia-nos, ó Deus, e guarda-nos por teu santo e bendito poder, e que em teu santo nome sejamos resguardados nesta vida de todo mal, de todo perigo. Mantenha os nossos pés, ó Deus, afastados do laço, e que nós trilhemos apenas o teu santo e bom caminho. É assim que nós oramos, no nome santo de Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Que Deus os abençoe e que Deus amplie sobre cada um dos irmãos a sua graça e a sua bênção. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.